Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos falar sobre acidentes com veículos automotores, os VACs. Esse é o assunto de hoje e vai ser o assunto durante várias aulas. Esses aqui são os tipos de acidentes, tá ok? Que são esses daqui: impacto frontal, impacto traseiro, impacto lateral, o impacto rotacional e a capotagem. Esses são os tipos de acidentes com veículos automotores. A gente vai estudar isso durante um bom tempo e eu espero que você preste bastante atenção. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o impacto frontal. O veículo que bate em um poste elétrico no centro do carro, o ponto de impacto interrompe seu movimento para frente. A gente já estudou sobre isso, mas o resto do carro continua para frente até que a energia seja absorvida pela dobra do carro. A gente já falou sobre isso daí em vídeos anteriores. O carro vai transformar a energia em deformação e calor. Essa energia vai ser absorvida ou completamente ou parcialmente. Nós estamos falando de colisões, onde se perde energia mecânica. Lembre-se das aulas anteriores. E o objeto ele será desacelerado bruscamente e a densidade vai determinar o impacto. A zona de impacto e a densidade vão determinar essa absorção de energia entre as partes do carro. Lembrando que a tendência é ir para o centro. Espero que vocês tenham se lembrado disso. O mesmo tipo de movimento afeta o motorista, resultando em ferimentos. Vamos continuar. A barra do volante é impactada pelo peito, talvez no centro do externo, que é um ossinho que fica bem no meio da nossa caixa torácica. Assim como o carro continua a avançar, o que deforma significativamente a frente do veículo, o mesmo acontece com o peito do motorista. Por que isso acontece, galera? Vocês se lembram que existe algo chamado movimento compartilhado, que mesmo que você esteja pensando que está parado, você não está parado, porque você está compartilhando movimento, assim como estamos compartilhando movimento com a Terra. E o movimento ele não é sentido, mas estamos nos movendo. Eu acho que na aula anterior a gente falou sobre isso. Por que a Terra ela movimenta a quilômetros e mais quilômetros por hora e a gente não sente ela, não fica, porra, caralho, segura, porra, a gente vai morrer, caralho. Porque estamos em movimento compartilhado. Da mesma forma que um carro em movimento parece que a gente está parado. Só que estamos em movimento junto com o carro. Se o carro está a 120 km por hora, todos os objetos dentro do carro estão a 120 km por hora. Quando acontece uma colisão, qual é a primeira coisa que vai acontecer? O carro, como ele vai bater de frente e geralmente, se for algo muito denso, ele vai se deformar e a estrutura do carro é maior do que a estrutura da gente, é óbvio. A gente ou a gente vai voar ou a gente vai descer. Mas o que vai acontecer na maioria das vezes é a gente bater de frente com o volante. E o volante, ele não é feito de pluma de ganso. Ele é duro. É isso que ele está querendo mostrar aqui nesse exemplo. Que a gente vai se jogar contra esse volante. À medida que o externo para seu movimento dianteiro contra a placa, a parede posterior do peito continua até que a energia seja absorvida pela dobra e a possível fratura das costelas. Esse processo também pode esmagar o coração e os pulmões, que ficam presos entre a coluna vertebral e a parede torácica, que é o mediastino que a gente conhece. Então, vejam só como isso é uma coisa complicada. E uma simples batida, imagina se você tivesse em cinto aqui, cara. Até se muitas vezes pode acontecer acidente até com você no cinto, que o cinto pode apertar. E aqui pode dar origem, por exemplo, a versão de perda de a versão cardiogênica de choque. A gente estudou os 3 tipos de choque: choque hemorrágico, choque vasogênico, choque cardiogênico.
Quais são as modalidades de choque cardiogênico? Só um ferimento torácico. Vocês se lembram muito bem que ferimentos torácicos podem dar choque cardiogênico. É muito fácil dar choque cardiogênico num caso desse aqui. Aí existem dois tipos de trajetória. Trajetória de cima a baixo e a trajetória baixo-baixo, que a gente vai falar. Trajetória de cima para baixo é quando você está com o cinto e você vai para cima. Ou então quando não tem força o suficiente para arremessar você para fora do carro. Aí você não é arremessado para fora do carro, mas mesmo assim você vai bater de frente com o volante. Os casos de arremesso tem que ser uma velocidade muito absurda para você ser arremessado, e vai depender também da massa do objeto que você colide também, da massa e a aceleração da coisa. A cabeça é geralmente a primeira parte do corpo que atinge o para-brisa, a estrutura do para-brisa ou o teto. Então a cabeça para o seu movimento para frente. O tronco ainda está se movendo até que a sua força seja absorvida ao longo da coluna. A coluna cervical é o segmento menos protegido da coluna vertebral. E é geralmente por isso que o cara fica paraplégico quando acontece um acidente de carro, muitas vezes. O peito, o abdômen, colide com a barra de direção, dependendo da posição do tronco. O impacto do peito contra a barra de direção é muito destrutivo. Causa lesões na caixa torácica, no coração, pulmão e nas aortas. E é um dos maiores casos de hemorragia interna, das mais perigosas possíveis. Se esse simples acidente, cara, você pode ver que esse simples acidente de você ir contra o volante pode matar você, que é os acidentes do tipo cima-baixo. O impacto do abdômen contra a coluna do volante pode comprimir e esmagar órgãos sólidos, resultando em lesões de sobrepressão, especialmente no diafragma, e ruptura de órgãos ocos. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas aqui. Você pode ver que muitas vezes, se você for um cara muito alto, você vai atingir o para-brisa do carro. Você pode não ser arremessado, mas ainda assim você vai ter uma batida lá no para-brisa. Seu corpo vai bater contra o volante, muitas vezes. E aqui, o que está dizendo aqui é que o tronco ele vai se movimentar até perder a energia dele para ele poder desacelerar. Isso aqui é um ponto interessante. E a coluna cervical, meu amigo, dependendo da batida, mano, acabou-se. É muito frágil. A coluna cervical ela é extremamente frágil, cara. Então, aqui você já pode perceber que as chances de hemorragia interna, de rompimento, principalmente por esmagamento, é muito fácil nas lesões do tipo cima-baixo. Então, se você vê tipo quebra no vidro, um vidro quebrado como se fosse uma testada, que a pessoa pode ter dado uma testada no para-brisa, você já tem que estar ligado que ele deve ter alguma fratura por causa do volante, dependendo do cinto, dependendo do se o airbag funcionou ou não. Rins, baço, fígado também estão sujeitos a lesões de cisalhamento. Eu falei na aula anterior sobre o que é isso, tá ok? Pois o abdômen atinge o volante e para abruptamente. Isso aqui é terrível para as veias do corpo, cara. Um órgão pode se desprender de suas restrições anatômicas, principalmente o baço. O baço é como se fosse um guarda-sangue. É a coisa mais fácil de causar hemorragia interna, é o rompimento do baço, cara. Até uma porrada no baço bem dada pode ser perigoso. Por exemplo, o movimento contínuo dos rins depois que a coluna parou de se mover causa o cisalhamento ao longo das articulações dos órgãos para o seu suprimento de sangue. A aorta e a veia cava estão firmemente amarradas à parede abdominal e à coluna. O movimento contínuo dos rins pode esticar os vasos renais até o ponto de ruptura. Olha só, a veia cava a gente já falou em aulas anteriores sobre todas a gente falou sobre as artérias, na verdade. Só que existe uma veia cava, que é a parte de entrada, vamos dizer que é uma parte de entrada, que ela está presa, vamos dizer assim, presa, né, na parede abdominal. Uma chacoalhada com bastante força
que é a de uma colisão, elas podem ter o cisalhamento, que é o rompimento abrupto delas, além também dos rins, do baço e do fígado. Então, em um acidente de colisões violento, ou então numa explosão, acontece esses fenômenos por causa do choque. Vamos falar agora do baixo-baixo. Quando nós temos uma trajetória baixo-baixo, é quando ele não sobe, mas ele desce. A pessoa desce e bate na parte de baixo do carro. Aí não consegue pegar no volante, mas só que pega na parte de baixo e vai foder a perna do cara. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí, fora também que pode, outro detalhe importante. Em vez de ser o abdômen bater contra o volante, vai ser a cabeça que vai bater no volante. Aí você vê que todos esses acidentes aqui, existe uma preocupação com o airbag. Você pode ver que o airbag aqui ele é de extrema importância. O pé, se plantado no painel do chão ou no pedal do freio, então aqui a gente já tem uma noção de que muitas vezes estar com o pé no freio pode levar a o acidente baixo-baixo. Com o joelho reto, pode girar, pois o movimento contínuo do torso, os ângulos e as fraturas a articulação do tornozelo. Mas frequentemente, no entanto, os joelhos já estão dobrados e a força não é direcionada para o tornozelo. Portanto, os joelhos bateram no tabuleiro. Vamos explicar isso daqui. Isso aqui são as formas como você está com o joelho e o ângulo que ele está dobrado. Dependendo do ângulo onde o joelho está dobrado, são vários tipos de acidentes que podem acontecer. Pode ocorrer, por exemplo, uma fratura exposta com mais facilidade, ou até mesmo hemorragia interna. Mas é a questão do se bater, pode causar, por exemplo, uma fratura no fêmur, que é horrível, e a morte de um jeito muito rápido. Então o joelho tem dois possíveis pontos de impacto, a tíbia e o fêmur. Eu não sei se eu falei para vocês sobre a estrutura óssea ainda, mas a gente vai ter uma aula, a gente precisa ter uma aula de anatomia. Tíbia e fêmur são ossos das nossas pernas, tá ok? Fêmur ele é o maior e o tíbia é o menorzinho, tá ok? Fêmur é o mais perigoso assim, porque tem uma veia de grande calibre perto dessas partes aí do fêmur, que se romper é a miséria. Então esse acidente aqui é perigoso. Então a tíbia, se bater no tabuleiro e parar primeiro, o fêmur ainda vai se mover e aí vai passar por cima da tíbia. Vai ter uma fratura exposta. Pode resultar em um joelho deslocado com ligamentos rompidos, tendões ou outras estruturas de suporte, uma vez que a artéria popliteal está perto da articulação do joelho. Essa artéria popliteal fica perto do osso do meio entre a nossa coxa e o nosso tornozelo. Então é aquela rótula, como a gente costuma chamar de rótula. Essas partes aí tem uma artéria passando por lá, que pode ser rompida. A luxação das articulações ela é associada a lesões nesse vaso. Então o vaso que passa nessa parte, que é a parte popliteal, pode gerar luxações, principalmente luxações nas articulações, porque existem articulações, existem artérias e existem vasos passando lá. E existe também a parte dos linfonodos também, que é outra coisa. Enfim, a artéria pode fechar completamente ou apenas o revestimento que pode ser danificado. De qualquer forma, um coágulo sanguíneo pode ser formado no vaso ferido, resultando em uma redução significativa do fluxo sanguíneo para os tecidos da perna abaixo do joelho. O reconhecimento precoce da lesão no joelho e a potencial lesão vascular alertarão seu médico para a necessidade de avaliar o caso nessa área. Então, o que acontece? Lembrem-se das aulas de rompimento de artérias. Se uma artéria ela não é cortada ou ela é cortada, vai ter diferenças na coagulação, que é como ele está falando aqui. O coágulo sanguíneo ele vai ser formado no vaso ferido,
mas só que a circulação ela vai estar comprometida, cara. Então, no caso aqui, do joelho para baixo do cara, não vai ter sangue passando, ou vai ter insuficiência de sangue e oxigênio passando por lá. Aí o que geralmente acontece, tem que ter amputação. Se demorar muito, vai ter que amputar. Então essa é a importância aqui do reconhecimento precoce aqui, para já saber que lá não está tendo a vascularização direito, não está tendo oxigênio, porque ali, dependendo do tempo que passar, já era. Quando o fêmur é o ponto de impacto, quando ele fala em ponto de impacto, é o que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Tem o ponto de impacto, tem a densidade e tem a massa. Dependendo do ponto onde vai ser aplicada a pressão, que é o ponto de impacto, nós teremos efeitos diferentes. Aqui ele está dizendo que o fêmur ele é o ponto de impacto. A energia absorvida pela diafise óssea. Ou seja, ele está falando que dentro da estrutura do osso, ele está falando aqui. Então, se o impacto ele for diretamente no fêmur, ele vai quebrar. Se ele continuar intacto, ele vai se mover para frente. Ou vai se mover para trás, que é o caso dele se deslocar da pelve. Então, se o ponto de impacto ele não tiver saída para frente, ele vai voltar e vai se sair, vai se deslocar numa fratura exposta para fora da pelve. Pode acontecer isso, que é o que ele chama de cabeça femoral fora do acetábulo, que é fora da parte lá do dianteiro da pelve, saindo lá e fazendo uma fratura exposta. Ou ele quebra ou ele se desloca. Então, mais uma vez, a gente pode ver que o ponto de impacto ele é determinante. O ponto de impacto, a forma como você está dirigindo na hora do impacto, eles podem dizer qual é a trajetória do seu acidente e quais são as possíveis lesões só de você olhar. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na semana que vem com impactos traseiros. Então, até a próxima, galera. Valeu!